Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui para a sexta frase na cruz, para estudarmos esta que foi a penúltima frase e que mostra que a segunda pessoa da Trindade encerrou a sua missão. O Senhor Jesus, nós sabemos muito bem que é o próprio Pai. Só existe um Deus e esse Deus subsiste em três, ou seja, é Pai, é Filho, é o Espírito Santo e um Deus apenas. Ele não se rasga, ele não se rasgou para vir à Terra e viver entre nós. Não. O texto do apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E diz também o Evangelho de João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez a não ser através do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse que ele e o Pai são um. Noutra parte ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus diz que outrora Deus revelou de muitas formas, mas agora revelou através do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Filipenses diz que houve o sentimento em Jesus de se esvaziar, felizmente palavra ruim, mas ele se privou de usar da onipresença, mas continuou onipotente, onisciente, para assumir e ser obediente, para assumir a figura humana, reconhecido como homem, como servo, e obediente até a morte, morte de cruz, e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai se fez filho. Desculpem os professores de português, mas Deus se auto-adotou-se a si próprio como filho dele mesmo. Era o próprio Deus. E agora nessa sexta frase, queridos, nós vemos quando ele encerra essa função, dizendo assim, Evangelho de João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 20 a 30. Depois, vendo Jesus que já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. É o que nós vimos um pouco atrás, numa outra postagem. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Tetelestai. Ou, para quem gosta de latim, consumebatur est. Ou seja, com tudo isso, Jesus, falando essas palavras, ele mostra que todo procedimento jurídico tinha se cumprido. Era a palavra usada para a última instância, o último julgamento. A palavra final. Não tem mais a quem recorrer. Não existe outro caminho. Eu consumei. Eu encerrei o meu papel aqui na Terra. Eu sou o Salvador. Eu morri. Aliás, daqui a poucos minutos vou morrer para pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado. Meu, não dele. Ele se fez maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está consumado. Encerrou-se. A primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Intercessor. Segunda frase, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele declara que ele é Deus e que o malfeitor que encontrou a salvação em Jesus entraria naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, nos céus, com a mesma pureza que o céu requer
para entrar lá, ou seja, com o perdão total de Jesus e a santificação completa. Terceira frase, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus pensa na igreja, recompensa a humildade de Maria e contempla a caridade, o amor, o coração grandioso de João. Quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste? A razão de ser da cruz. O mistério do desamparo, Deus não deixou de estar em Jesus, mas Jesus cita a profecia. E ali então a razão do desamparo é o inferno no nosso lugar, a nossa morte. Depois ele diz a quinta frase, tenho sede, mostrando que o seu físico também estava sofrendo, mostrando que aquilo que ataca a alma, ataca o corpo, e agora está consumado. Queridos, no Antigo Testamento aparecem 332 profecias diretas sobre o Senhor Jesus que foram cumpridas durante o ministério dele aqui na terra. 332 profecias. Entre o momento em que Jesus discute com os fariseus, pegando a moeda e dizendo de quem é esse retrato aqui? De quem é essa esfinge? É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deste momento até o momento da ressurreição foram 37 profecias cumpridas. E aqui na cruz são 16 profecias. 16 detalhes na cena da cruz de profecias do Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus está ali. O Cordeiro de Deus está padecendo por nós. Está consumado. O sangue do Cordeiro saiu. O sumo sacerdote aspergiu sobre a tampa da arca da aliança do propiciatório, fazendo a propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler apenas 6 profecias das 16 cumpridas na cruz. A primeira delas, feita lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia da destruição, da inimizade entre Deus e o descendente da mulher. O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Segunda, Gênesis 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dada a Abraão, nós somos benditos graças a esse descendente maravilhoso de Abraão. O reinado do Messias, Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. A palavra Siló quer dizer aquele a quem pertence. Ou seja, o cetro, o reinado, ficou na mão da tribo de Judá até que chegasse o verdadeiro rei, o rei dos reis, senhor dos senhores. Profecia de Balaão, lá em Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Mas Balaão não era um profeta de Deus. Era um profeta pago, ímpio, pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus fez com que ele abençoasse 3 vezes ao invés de amaldiçoar. E ele foi posto nos lábios dele uma profecia sobre Jesus. Quinta profecia, agora nos lábios de Moisés, Deuteronômio 18, 18, a vinda do profeta perfeito. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Jesus disse que não veio para sim a vontade daquele que o enviou. Jesus não veio fazer o que ele bem entendeu, mas aquilo que estava planejado por ele mesmo como Pai. A sexta profecia é sobre o sofrimento de Isaías, capítulo 13, e o apóstolo Paulo, em 1 carta aos Coríntios 15, 3, faz ligação, faz um link para Isaías 53. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Essas Escrituras que Paulo está dizendo a Isaías 53. Queridos, está consumado. As profecias foram cumpridas. O primeiro elemento da consumação é encerrar as profecias. Jesus é a finalidade, é o fim da lei e das profecias. Por isso que ele apareceu no Monte da Transfiguração entre Moisés e Elias. Moisés a lei, Elias os profetas. Jesus é a finalidade da lei e dos profetas. Jesus é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Ele é o encerramento, a razão de ser das profecias. Mas quando ele diz que está consumada, ele não está consumando apenas o cumprimento das profecias, mas ele está consumando a obra redentora. A obra redentora. Nós já vimos aqui neste canal várias vezes que a Bíblia fala que a eficácia do sangue de Cristo, primeira carta de Pedro 1, de 18 a 20, a eficácia do sangue de Cristo já era conhecida antes da fundação do mundo. Eu vou ler novamente, pode ser que alguém tenha se esquecido, primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos deram por herança. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, entre vírgulas agora, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, falando sobre a besta, diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo também fala isso a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 9 a 10, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então o que Jesus está dizendo, está consumado, é a obra redentora que Deus idealizou, que Deus planejou em todos os mínimos detalhes antes da criação do universo. Pai, está consumado. Tudo aquilo decidido antes da fundação do universo, antes da criação da eternidade. Deus é o Pai da eternidade. Antes da criação da eternidade, eu estou consumando agora todo aquele sofrimento. Eu estou aqui na cruz. Tetelestai. Consumebatur est. Não tem mais a quem recorrer. Antes da fundação do mundo, foi relembrada pelos profetas desde o Gênesis até Jeremias. E foi Jeremias quem escreveu os versículos mais profundos. Eu vou ler Jeremias 31, versículos 33 e 34. Se quiserem abrir, Jeremias 31, 33 a 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. O ato redentor estava consumado. Não existe mais o que fazer. Arthur Pink,
conta a história de um fazendeiro que durante muitos anos da sua vida ele pregou o evangelho a um carpinteiro vizinho seu de fazenda que fazia trabalhos de carpintaria não só para este fariseu, mas para outros. E o tempo foi passando e ele pregando o evangelho da graça e o carpinteiro dizendo, não, imagina, eu tenho que fazer a minha parte, Ele não entendia a gratuidade da graça. Um dia o fazendeiro falou, quer saber uma coisa? Carpinteiro, faz um portão para mim que eu vou fazer neste pedaço da cerca, eu vou fazer um lugar, uma entrada e eu quero um portão. E o carpinteiro fez, ele pagou. No dia seguinte da entrega, o carpinteiro terminou, pôs a carroça, levou lá na fazenda, instalou o portão, tal, funcionou direitinho. O fazendeiro viu que funcionou direitinho. No dia seguinte, ele telefona ou manda um recado para o carpinteiro. Vem cá, venha ver. Quando o carpinteiro chegou, o portão estava no chão e o fazendeiro com um machado muito afiado na mão. Falou, olha o que eu vou fazer. Levantou o machado. Aí o carpinteiro falou, você está louco? O portão está perfeito. Eu assentei ontem, você viu. Sem problema nenhum, ele abre e fecha. Está bonito, está dentro do esquadro, do compasso, está tudo certo. Não se preocupe, o portão é meu. Eu vou fazer alguns entalhes aqui bonitos para personalizar. E começou a bater com o machado até que destruiu o portão. O carpinteiro ficou louco da vida. Você acabou com a minha obra! E o fazendeiro disse, é o que você está querendo fazer com a graça do Senhor Jesus. O seu portão estava perfeito. Mas eu fiz o que você está fazendo com a salvação, querendo dar o seu jeitinho, colocar os seus detalhes, e eu acabei com o portão. Jesus consuma a obra gratuita da redenção. Mas também, em terceiro lugar, ele encerra a justiça divina. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. Romanos 3, 24 a 26 fala assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no seu próprio sangue, como propiciação. Lembra? O ato de aspergir na tampa da arca da aliança, o sangue do cordeiro. A tampa da arca chamava-se propiciatório, e esse derramar do sangue, propiciação. Ou seja, está propiciando, está produzindo perdão. Como propiciação mediante a fé, que é um dom de Deus, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, Deus tolerou que outro pagasse a minha dívida, a sua dívida, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e a fé, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus encerrou ali a justiça divina. Não tem mais a quem recorrer. Tetelestai. Não tem mais a quem recorrer. Consumebatur est. Não existe um juiz acima do juiz supremo que é Deus. Por isso que em Romanos 8 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? No versículo Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta ali no mesmo versículo 33, é Deus quem os justifica. É o juiz. Quem os condenará? Versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está aqui o escrito da dívida que era contra eles, Colossenses, foi colocado no prego. Está pago. Está pago. Acabou. Queridos, é tão bom quando nós entendemos que está consumado. É quando ele destruiu
totalmente o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Colossenses 2. E nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Está consumado. Terminou. João capítulo 3. A partir do versículo 17, ou 16, é aquele lindo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí começa os versículos 17 em diante e diz assim, João 3,17 em diante. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Olha agora, presta bem atenção. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Opa, lembra do juízo final, julgamento final? Balela. Que vai existir no final dos tempos é a sentença final, porque o julgamento está escrito aqui, ó. Versículo 19 de João 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Capítulo 3 ainda, agora versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O julgamento foi feito na cruz. Nós fomos condenados. Mas Jesus pagou o escrito da dívida que era contra nós. Deus propôs no seu sangue a propiciação, o sacrifício sobre a tampa da arca da aliança. A cruz do Calvário. E ele disse, está consumado. Acabou. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha, que delícia saber disso. Deus amado, queremos agradecer imensamente o teu amor por nós. Imensamente porque o Senhor consumou, encerrou de uma vez por todas aquilo que era contra nós, a lei. Agora seguimos a lei não com medo do chicote ou medo da condenação, mas cumprimos a lei com o coração agradecido pela vida eterna. A nossa motivação para cumprir a lei é a gratidão. Não temos mais a condenação, a tua palavra nos deixou claro. O julgamento já aconteceu, fomos condenados, mas o Senhor preferiu os cravos. O juiz supremo, o Pai, condenou a cada um de nós e no momento de cumprir a sentença, o juiz tirou a toga de juiz, desceu da cruz, foi fuzilado no lugar do malfeitor, se levantou, colocou a toga, subiu novamente na sua cadeira de juiz e carimbou o documento e entregou para o soldado, entregou para o ex-condenado, dizendo, você já está justificado, você está livre. Ó Pai, louvado seja, porque o Senhor consumou aquilo que nenhum de nós teria condições de consumar. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma excelente continuação do dia de hoje ou da noite de hoje e que nos encontremos amanhã para estudarmos mais duas partes a respeito da cruz. De que lado você está na cruz de Cristo?
E depois, à noite, nós veremos a sétima frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus os abençoe.